Bom dia, galera. Só para deixar claro, esse vídeo aqui é simplesmente uma opinião minha, tá? Não tem nem embasamento científico nem nada. É simplesmente uma opinião minha, relacionada às coisas que eu convivo no meu dia a dia. Então, se você discordar de alguma coisa, corra atrás, entenda melhor sobre tudo que eu falei aqui, tire suas próprias conclusões sobre tudo. Deixa aqui nos comentários caso você discorde ou tenha alguma coisa para complementar que eu vou estar respondendo e no próximo vídeo utilizar seu comentário para complementar mais ainda. Todos os meus vídeos aqui do canal são simplesmente para fazer as pessoas refletirem sobre as coisas relacionadas ao meu dia a dia, as coisas que eu já passei. Eu tenho certeza que algumas pessoas têm as mesmas dificuldades que eu ainda tenho, mas que eu já passei e tento lidar com elas da melhor maneira. É mais um bate-papo, mais uma discussão mesmo. Por mais que só tá eu falando, a ideia é essa, tá? Falar sobre tempo, cara, é muito complicado a gente falar sobre isso porque não que seja complicado, só que nós todos vivemos em cima disso, só que a gente nunca consegue lidar exatamente com ele. A gente sabe como ele funciona, é algo linear, a gente tem ideia, todo mundo tem as 24 horas por dia. Só que por que algumas pessoas conseguem lidar melhor com isso? Por que algumas pessoas conseguem fazer mais coisas dentro dessas 24 horas? Então é complicado a gente ter noção de como isso afeta a gente, não saber lidar com esse tipo de coisa. Só que quando a gente começa a olhar melhor para a administração de tempo ou melhor para a produtividade em cima do tempo, nem tanto relacionado à administração, é, as coisas mudam completamente. A gente consegue ter uma noção melhor sobre tudo que a gente pensa e é basicamente isso que eu queria discutir hoje, tá? Falar um pouco melhor sobre como que eu consegui lidar melhor com esse tipo de coisa, e como que isso me ajudou relacionado a várias coisas que eu já passei e como eu lido com isso hoje, tá? Todo mundo já escutou ou já falou isso, eu mesmo já falei muitas vezes isso. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para fazer determinada coisa. A questão é, uma vez me falaram uma frase que é muito legal: não te falta tempo, te falta prioridade. E é exatamente isso que eu queria entrar aqui agora. É, Nunca vai te faltar tempo. Para de se dar isso como desculpa para você. Se dá isso, não sei nem se tá certo isso. Para de dar essa desculpa para você, tá? Nunca vai te faltar tempo. Simplesmente é a prioridade que você está relacionado a algumas coisas. Por exemplo, é, entra no seu Instagram, lá no seu perfil, aí lá em cima vai ter o menuzinho, aquelas três barrinhas, e daí vai ter uma aba Sua Atividade. Dá uma olhada, lá ele mostra para você a sua média de uso do Instagram nos últimos 7 dias. Dá uma olhada e, cara, se você tiver mais de 1 hora de média por dia, você poderia ter pelo menos, entre aspas, 1 hora a mais no seu dia. Então, quando você fala que não tem 1 hora para ficar com seu filho ou fazer determinada coisa que você diz não ter tempo, essa 1 hora poderia ser trocada pela prioridade do Instagram. É claro que o Instagram, por exemplo, eu sei que tem muita gente que é muito mais que 1 hora, tá? Eu conheço várias pessoas que são 3, 4 horas por dia. É, Só que essa é a sua prioridade, entende? Eu sei que o Instagram, a gente utiliza ele em poucas quantidades, em várias quantidades de vezes em poucos minutos. Então é um pouco complicado você medir isso. Só que quando você olha para isso e você vê, cara, são 4 horas que eu fiquei nisso, tá? Dá uma olhada nisso, porque te dá um choque de realidade, porque você não percebe muito esse tipo de coisa. E talvez você consiga entender melhor isso tudo que eu estou falando, que não te falta tempo, tá? Claro, se você quiser assistir, por exemplo, uma série de 25 episódios, 1 hora cada, você não vai conseguir assistir um dia, porque isso já não é mais lógico. Só que vocês entendem o que eu quero dizer, tá? Tenta priorizar as coisas. Uma coisa que eu tinha muita dificuldade era o Instagram. Eu descobri isso e eu consegui diminuir, por exemplo, minha média era de 1 hora e meia, eu conseguia baixar isso para 30 minutos. E isso, por mais que você não percebe isso logo de cara, só que faz uma diferença muito grande, tá? Começa a olhar para essas pequenas coisas no seu dia, porque pode ser o Instagram, só que pode ter certeza que tem várias outras coisas que é a mesma situação e você acaba perdendo muitas coisas em cima disso. E daí que te dá a ilusão de que te falta tempo. Começa a prestar atenção nesse tipo de coisa. Dá uma olhada. Eu não sei as outras redes sociais se tem esse mesma funcionalidade, mas acredito que tem. O Facebook é bem provável que tem. Dá uma pesquisada.
Só que tenha noção disso, porque essas coisas são muito viciantes e a gente não para prestar atenção em redes sociais, por exemplo. E é uma coisa que tira muito nosso tempo. Então, a prioridade, priorize mais essas coisas, priorize melhor. Tá? Outra coisa que é legal a gente discutir é, por exemplo, você já deve ter escutado várias vezes que acordar cedo e faz uma diferença. Claro que faz uma diferença muito grande, porque teoricamente você começa o seu dia mais cedo e mais cedo as pessoas são mais produtivas. Eu sei que não são com todas as pessoas, mas geralmente é. Então, parece que você tem uma noção maior de tempo no seu dia porque você produz mais. Então, isso que é a questão de como você tem que começar a olhar para o seu tempo. A questão de como você está utilizando sua produtividade em cima disso. Porque o Instagram você não produz alguma coisa. A não ser que você trabalhe com o Instagram e tudo mais, mas daí vai de você ou não se dar desculpa relacionado a esse tipo de coisa, tá? É, Só que também não adianta nada você acordar, vamos supor, você acorda 4:30 da manhã, só que das 4:30 até as 7 você fica mexendo no celular. Entende? Então não adianta você acordar cedo, você tem que saber linkar esse tipo de coisa e priorizar. Cara, se eu vou acordar cedo, não adianta nada eu acordar cedo para não fazer nada. Tá? Você só vai ficar com sono durante o dia inteiro. Então, saiba priorizar as coisas relacionadas a esse tipo de coisa para você acordar cedo, cara, ler um livro sobre conhecimento pessoal ou sobre alguma coisa que você gosta de estudar, também não, não é perca seu tempo, mas tipo, também não fique lendo com esses entretenimentos de livro, não é só ler que te dá alguma coisa, as pessoas às vezes têm uma noção diferente sobre leitura. Leitura também é entretenimento, leitura também pode ser algo só para passar tempo. Então tome cuidado também com essa linkagem de leitura que você faz. Algumas histórias de romance e tudo mais acabam não agregando para o seu conhecimento pessoal ou agregando em alguma coisa que você quer estudar. Não estou falando que você não deve ler entretenimento, todo mundo tem que ter. É só você saber balancear isso exatamente. Tá? Mas o fato que eu quero chegar é entenda melhor como que é a sua produtividade. Comece a olhar para isso. Porque a partir do momento que você começa a olhar, as coisas começam a fazer mais sentido e você começa a conseguir as coisas. E quando você consegue as coisas, é um sentimento de gratificação muito grande. Gratificação, não sei nem se falar certo também. Mas é um sentimento de satisfação muito grande. Tá? Só que você tem que começar a olhar para isso. O Instagram, por exemplo, o Instagram naquela mesma aba lá de sua atividade, onde mostra a sua média por dia, tem outra lá que é que você consegue marcar um lembrete de tempo. Seta lá, 30 minutos. Cara, ele simplesmente aparece uma mensagem para você dar ok. No começo você vai continuar passando mesmo com a mensagem, porque você tá viciado no Instagram. Coloca isso na sua cabeça, que a rede social é um vício. Pode não ser algo maléfico, só que é um vício. Tá? E você acaba nem percebendo, e quando você vê, você está simplesmente atualizando a página sem fazer nada, ou está olhando os stories, você segue 700 pessoas e você vê os 700 stories de todo mundo. Isso é surreal, cara. Isso é um vício, é simplesmente querer fazer sem objetivo algum, é só fazer por fazer. Rede social é muito isso. Então, seta lá, 30 minutos alguma coisa, só pra te dar um ok e, cara, você ficar com a consciência pesada em relação a esse tipo disso. Pra você saber que você, nas primeiras 40 minutos do dia, você já gastou 30 minutos no Instagram. Tá? Você começa a ficar com a consciência pesada em cima disso e, consequentemente, você acaba diminuindo o seu tempo. Tá? É claro que se você não quiser, você simplesmente ignorar realmente esse tipo de coisa, você não vai diminuir seu tempo. Só que é interessante você saber, tá? Saiba que existem esses pequenos detalhes no seu dia que tiram muito seu tempo e você acaba perdendo a sua prioridade, tá? Então, uma coisa que é legal você olhar é simplesmente como você prioriza as coisas. Outra frase que eu levo muito comigo é: quem quer, dá um jeito. Tá? Então, se você quer alguma coisa, não use tempo como desculpa, tá? Porque você tem. Tá? É simplesmente a prioridade que você está dando para esse tipo de coisa. Então, reflita sobre isso. Não é uma coisa que você muda, assim, do nada. Só que começa a olhar para esse tipo de coisa. A coisa que faz mais diferença é quando você sabe que existem essas coisas, essas pequenas coisas que te tiram tempo. Você sabe que essas pequenas coisas tiram sua produtividade. Então comece a olhar para elas que automaticamente você começa a lidar com elas. Só que primeiro você tem que olhar, você tem que saber exatamente essas coisas.